E se você morasse a mais ou menos 600 metros de uma venda e deixasse a sua filha de 12 anos ir comprar um refrigerante? Coisa comum. Os meus filhos fazem isso. Minha filha faz isso desde os 11 anos. Acontece que Lara Maria, que morava num bairro que todo mundo se conhecia, foi fazer o mesmo trajeto que os nossos filhos e acabou sendo sequestrada e morta aos 12 anos de idade. O criminoso foi pego. E hoje eu converso com a mãe da Lara, a Luana, que vai nos explicar o que aconteceu, como foi a investigação, como chegaram no culpado e se ela teve ou não a ajuda do Estado. Luana, muito obrigada por aceitar falar conosco. Obrigada eu pela oportunidade, agradeço já desde já todos que têm aí te acompanhado e a oportunidade de dar mais um pouco de voz para nós, né? E para aquelas que já não estão mais aqui. Luana, eu sei que é um assunto dolorido, se emocionar é normal, eu vivo me emocionando aqui durante a entrevista, então não esquente a cabeça com isso, mas eu gostaria de saber quem era a Lara Maria. A Lara era uma menina de muita fé, esperança, uma criança caridosa, que demonstrava, apesar da sua pouca idade, uma menina com uma evolução bastante curiosa em relação às pessoas, que ela tinha um senso já de bondade, caridade, de justiça. A Lara era um exemplo de força. Luana, qual que era o maior sonho da Lara? Porque aos 12 anos eu queria ser modelo. Nunca fui, mas queria. Qual que era o maior sonho dela? O maior sonho da Lara era ser uma médica pediatra. Ela, infelizmente, quando ela se foi, fazia 3 dias que ela tinha completado 12 anos, né? Ela não chegou a viver os seus 12 anos, mas aos 11 anos de idade ela já falava que um dia ela ia ser uma médica pediatra e ela ia ser a melhor médica pediatra, porque ela tinha aquilo na cabeça dela, que a gente levava no médico, aí o pediatra perguntava, né, o que o seu filho tem? A Lara disse que ela não iria ser uma médica que ia perguntar o que a criança tinha, que ela ia cuidar com muito zelo, muito carinho, ela queria ser médica pediatra. Luana, tu pode contar pra gente o que aconteceu? A Lara, ela foi comprar um refrigerante numa vendinha a 600 metros da tua casa, tipo, aqui do lado, no vizinho. E aí, o que que aconteceu daí? A Lara, desculpa se eu emocionar, mas eu procuro não emocionar, mas é difícil. A Lara, no dia 16 de março, nós acordamos num dia normal, que parecia ser um dia normal, tomou banho, 5 horas da manhã, lavou os cabelos, foi para a escola, estudou normal, né? No tempo que ela estava na escola, eu estava fazendo uma encomenda de bolo e já preparando o bolinho dela para nós duas confeitar à tarde. E aí ela foi para a escola, voltou, chegou em casa meio-dia 18, eu já tinha feito o almoço, estava eu e as irmãs dela em casa. E aí ela foi até o fogão, tirou um pedaço de carne da panela e falou: mãe, tá uma delícia, tô com uma fome. E aquele dia a Lara estava sorridente, feliz, muito calma, e a Lara com fome, ela era brava com fome. E nisso ela me pediu dinheiro: mãe, tem dinheiro para comprar refrigerante? Eu falei: sim, tem, Lara. Aí peguei o dinheiro, dei na mão dela, ela pediu para trocar o chinelo, que ela estava com um chinelinho novo nos pés, e eu tinha, na época, um chinelo Havaianas bem velhinho, que era uma disputa das meninas por esse chinelo meu. E aí a Lara pegou, trocou de chinelo e subiu. Foi pro mercado comprar refrigerante. Quando deu meio-dia e 47 no máximo, eu percebi que ela não tinha voltado ainda, e eu falei para as irmãs dela, né, que elas estavam na mesa esperando pra gente almoçar juntas. Falei: cadê a Lara? As meninas falaram: não voltou ainda, mãe. Eu falei: como assim ela não voltou ainda? A Lara vai e volta no máximo 10, 12 minutos. E nisso eu subi atrás da Lara. Quando eu subi a rua, assim, que dava já de frente com o asfalto, assim, onde já dava para visualizar o mercadinho onde ela foi, que eu não vi ela, eu já passei mal e voltei para casa. Voltei correndo e pedi para as meninas: sobe atrás da sua irmã, porque eu tô passando mal. Eu tive uma sensação de que ou a minha pressão tinha caído ou tinha subido muito. E ali as meninas foram, e a mulher do mercado falou que a Lara já tinha entrado e já tinha saído.
Dali começou a luta, né? A Lara desapareceu, liguei para minha irmã, liguei para minha cunhada, que moravam próximos ali. A Lara nunca saiu de casa sozinha para ir em algum lugar, casa de amiguinho, ou tia, ou vó, nada parecido. Então começou a bater o desespero, e aí eu comecei a passar mal. A minha sobrinha já foi até a delegacia, abriu o boletim de ocorrência de desaparecida, e nisso nós colocamos a foto dela nas redes sociais. Na época dos fatos, eu vendia bolo, trabalhava com coisas de festa, então eu tinha bastante conhecimento de pessoas na rede social. Então me ajudaram a compartilhar muito rápido. Foram muitos compartilhamentos muito rápido. E o primeiro dia do sumiço foi aquele desespero, aquela agonia, e aí no segundo dia já veio as emissoras de televisões fazendo matéria, e eu implorando para as pessoas, se alguém tivesse visto a minha filha, que se tivesse pego a minha filha, que devolvesse a minha filha, e que a esperança que ela iria voltar, né, com vida. E passou 3 dias, no terceiro dia do sumiço dela, de todo aquele desespero, aquela agonia, não tem nem, hoje eu não tenho nem palavras para definir aqueles dias. E aí eu recebi uma ligação no dia 19 de março, aos 12:30, um sábado, quando uma mulher me ligou e falou assim: alô, eu queria falar com a mãe da Lara. Eu falei: é ela, a mãe da Lara. Nisso eu já tinha recebido muitas ligações, muitas mensagens falsas, que tinham visto a Lara em tal lugar, e aí a gente corria para ver, e aí a Lara estava com tal pessoa, e a Lara não estava com ninguém, em lugar nenhum. Resumindo, foi encontrado o corpo da minha filha no dia 19, por um homem que foi tirar lenha no mato. E aí ele encontrou o corpo dela, e a mulher falou para mim no telefone que não tinha como saber se era a Lara, porque o rosto estava deformado, né? E aí eu pedi para ela descrever qual que eram as roupinhas que a menina estava usando, e ela descreveu um shortinho cinza de moletom e uma blusinha com bolinhas brancas. E aí eu falei: é a Lara, né? E aí começou a grande luta da minha vida. No dia 19 de março, pegaram o corpo da minha filha, saíram de lá do lugar onde foi deixado. Quase 6 horas da tarde. Foi o dia inteiro aquela agonia de saber que o corpo dela estava ali perto de mim. Cheguei a tentar ir no local para poder ver, mas eu não tive forças de longe. Quando os policiais seguraram um braço meu, outro no outro, e nós descendo, assim, que o corpo dela estava para baixo, no meio do mato. E eu não tive força, eu só consegui ver a sola do pé da minha filha. Eu falei: policial, eu não quero ver, não consigo, é a minha filha. E aquele mau cheiro exalava aquele local todo, e o local estava lotado de pessoas. E aí eu peguei os meus sobrinhos que estavam desesperados naquele momento, tentei tirar eles ali, porque o desespero, a agonia foi muito grande, porque infelizmente, já tinha 3 dias que ela estava morta, né? E de forma precária dentro do mato, que não se faz nem com um bicho isso, né? E enfim, começou a luta ali, né? Eu tive que fazer uma escolha no dia 20 de março de 2022, quando chegou aquele caixão lacrado dentro do velório, que deram a foto da minha filha nas minhas mãos e falaram para mim: é para você colar em cima do caixão. Eu tive que fazer uma escolha ali. Ou eu acabava de vez com a minha vida ali, porque um pedaço de mim estava morto junto com a minha filha ali, mas tenho minhas outras 2 filhas, e eu coloquei as minhas mãos em cima do caixão dela e eu fiz uma promessa para ela. Eu falei para ela, falei: filha, a mãe não sabe quem fez isso com você. Eu não sei por que te judiaram tanto. Eu não sei por que você teve que passar por isso, mas a mãe promete pra você: eu vou descobrir quem fez isso com você, e eu vou lutar até o fim por justiça. E dali foi a luta, né? Quando, passado, acho que umas 2 semanas, ou até menos, não me recordo muito bem, da morte da Lara, eu vim ter acesso à foto do assassino Wellington Galindo de Queiroz pela primeira vez na televisão, né? Que eu não tinha visto ainda em sede policial, o delegado não havia me mostrado nenhuma foto, eu vi a primeira vez na televisão, e quando eu vi aquele homem, eu pensei: por que pegou a minha filha, por que fez isso? Eu nunca vi esse homem na minha vida, minha filha nunca tinha visto ele na vida, eu não sabia quem ele era, por que ele tinha pego ela. E aí
Com o passar dos meses, acho que com uns 5 meses da morte da Lara, eu já na luta, já eu ia para diversas delegacias, eu ia para diversos lugares, pedir para as pessoas, né, que compartilhassem as fotos dele nas minhas redes sociais, que me ajudaram muito também, e compartilhassem a foto dele, porque ele estava solto, ele podia pegar outra criança e fazer aquilo novamente. E aí, com 5 meses, 5 para 6 meses da morte da Lara, novamente eu estava na minha casa, em frente à televisão, esperando para ouvir, porque a televisão falava o tempo inteiro do caso da Lara e eu queria ouvir que ele tinha sido preso, tinha sido pego. E ali eu tive uma das piores imagens desses 3 anos e meio da minha vida, que eu tinha na minha cabeça a última imagem dela saindo de casa, sorrindo, feliz, linda. E aí a televisão, o jornal noticiou novidades no caso Lara, vídeo do sequestro da menina. E eu não fui chamada na delegacia para me falarem que tinha aquele vídeo, mas já estava na televisão e eu tive acesso pela televisão. E isso me machucou mais ainda, não consegui ficar na minha casa mais, não consegui ficar no lugar, porque era tudo muito próximo, onde ela foi pega, onde o corpo foi encontrado, tudo muito próximo. Aí eu saí da minha casa, fui para outro lugar, porque apareceu a testemunha e afirmou que o Wellington não estava sozinho, que havia outros 2 homens com ele, que até hoje não tem a identificação, a polícia não conseguiu identificar quem são esses outros 2 que estavam com ele, e dali foi a minha luta. 1 ano da morte da Lara, eu fui para Brasília com 2 banners, um com a foto da minha filha, outro com a foto de Wellington Granil de Queiroz. Eu fui no meio dos deputados, eu fui no meio de todas aquelas pessoas ali, e eu levantava aqueles banners pedindo minha ajuda a fazer justiça pela minha filha, porque é muito injusto, é muito doloroso. E nisso ele foragido, ele ficou foragido por 2 anos. Nesses 2 anos, eu passei por todos os tipos de coisas que nenhum ser humano deveria passar e não deve passar. Fui muitas vezes humilhada, fui muitas vezes taxada como doida, como louca. Ouvi em delegacias, certas delegacias eu ouvia: volta para sua casa, você tem que viver sua vida, esse homem está morto, não sei o quê. E eu falava: não, ele não está morto, ele está vivo e ele tem que pagar pelo que ele fez. E assim foi esses 2 anos antes da prisão. Não cuidei da minha saúde mental, não cuidei do meu físico, abandonei toda a minha vida, larguei a minha casa para trás, larguei os meus sonhos para trás, larguei tudo, 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 para poder encontrar uma forma de chamar a atenção das pessoas para que ele fosse preso. Dei milhares e milhares de entrevistas implorando para as pessoas: não deixem ele às soltas, ele vai matar outra criança. E quando ele finalmente foi preso, em 2024, ele foi preso no dia 22 de março de 2024, exatos 2 anos que eu tinha enterrado a Lara. E quando ele foi preso, ele estava usando um documento falso, com o seu rosto normal, sua aparência normal, enquanto a minha filha já estava se decompondo, tudo dentro do cemitério. Ele estava ótimo, dentro da casa das pessoas, trabalhando como se fosse alguém de bem, enquanto eu não tinha paz, eu não tinha liberdade, e até hoje, na verdade, não tenho. Ele estava trabalhando normalmente e foi pego com um documento falso. A partir do momento da prisão dele, passou 1 semana da prisão dele, as minhas 2 filhas, a minha filha mais velha, a Isabelle, ela tentou retornar à vida, trabalhar, e mesmo assim muito difícil. E a Yasmin, a minha filha do meio, eu só não enterrei a Yasmin junto com a Lara porque Deus teve de misericórdia de mim, porque a Yasmin morreu por 2 anos junto com a Lara, literalmente. Ela não saía de casa, ela não conseguia ir para a escola, ela não conseguia ir para ir num hospital, ela tinha medo de ir no hospital. E passou 2 semanas que ele foi preso, eu recebi uma denúncia não, uma ameaça pelas minhas redes sociais, falando que sabia onde eu morava, onde eu estava com as minhas filhas, e por saber que existiam outros 2 que a polícia não conseguiu identificar, que a testemunha afirmou que viu pegar a Lara, mas para manter a segurança das minhas filhas, novamente,
Eu larguei tudo de novo, larguei a minha casa, fui para morar em outro estado, até chegar o dia do julgamento. Luana, como é que chegaram nele se ele estava com identidade falsa? E chegaram nele, mas não chegaram nos outros dois? As imagens do sequestro mostram somente ele sair de dentro do carro, ele espera na rua, tem esses vídeos nas minhas redes sociais, todinho tem, ele deixa o carro de um lado, aí fica do outro lado da rua, ela atravessa a rua, ele fala alguma coisa com ela e ela faz assim com a mão, como se diz, sai, não, 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 e aí ela tenta dar 2 passos longos e ele pega pelo pescoço assim, arrasta e joga dentro do carro. E a testemunha afirma que esses outros 2 homens estavam dentro desse carro, um homem mais velho e um homem mais novo, que até hoje 3 anos e 5 meses já da morte da Lara, até hoje, a polícia não conseguiu chegar na identidade desses outros 2 homens. Ele foi preso porque, diante de todo o clamor social que eu criei, continuando a dar entrevista e repassando para as pessoas, eu pedia para as pessoas, olha, você que é da Bahia, você cola foto, você mostra para as pessoas, mostra para os seus familiares, Bahia, Minas Gerais, Brasília, foi a nível nacional, os compartilhamentos foram compartilhando, chegavam nesse período, desses 2 anos, chegavam milhares de denúncias falsas, milhares de pessoas querendo se aproveitarem e ganhar dinheiro, mentindo, saber onde ele estava, enfim, ele chegou, aí chegou uma denúncia, né, no meu Instagram, eu repassei para a delegada Ivalda Aleixo, do DHPP, que eu só tenho gratidão a ela, e junto com a Polícia Federal, eles fizeram um serviço, né, excelente, que culminou na prisão dele, né, ele estava já com a passagem marcada para depois de 4 dias, ele foi pego no dia 22, 4 dias seguintes ele já iria fugir para o Paraguai. E um detalhe que é muito chocante, né, da prisão dele, é que quando ele foi preso, ele estava com um documento falso, mas sem nenhum disfarce, sem nada, vivendo normalmente, como se fosse alguém de bem no meio da sociedade, e ele é um assassino. Luana, se a mídia não tivesse dado a cobertura que deu, eu lembro, eu acompanhei o caso, assim, segundo a segundo, foi uma cobertura muito boa da mídia, foi uma cobertura ali bem ostensiva da mídia, a gente sofreu junto, torceu junto pela Lara, tudo. Se não fosse essa cobertura ostensiva da mídia, tu acha que a polícia tinha se empenhado neste nível? Eu não tenho como afirmar se eles fariam ou não fariam diferente sobre as investigações, até chegar até ele. Eu vim ter essa certeza de que eu não poderia deixar o caso cair no esquecimento, porque, infelizmente, a minha filha não foi a primeira pessoa que foi pega, sequestrada e morta. A minha filha não foi a primeira e muito menos a última, infelizmente. Então, eu tinha a dimensão que as pessoas, nós temos memória curta, e um caso acaba cobrindo o outro caso. Então, realmente, foi uma luta muito grande para mim poder continuar mantendo o caso na mídia e continuar mantendo esse desejo das pessoas verem aquele assassino atrás das grades, porque outras vidas estavam em risco. A Lara já não voltaria mais, não volta mais por nada, mas acredito eu que a mídia ela ajuda sim a pressionar, né, a pressionar as diligências, as coisas, enfim, mas cada um com o seu trabalho realmente, porque a mídia faz um papel, as polícias fazem outra, delegados fazem outros, então eu não teria como classificar se seria diferente. Eu, como mãe, para mim, não, eu não faria diferente, eu faria tudo igual, mas eu não sei a respeito da polícia, se empenhariam da mesma forma ou não. Luana, sobre a investigação, o que você achou da investigação? A Lara sumiu, foi na delegacia, foi isso?
E eles te pediram 24 horas, porque eu tô pegando um monte de caso que o pessoal, mas a polícia falou para mim de 24 horas. Não existe 24 horas. Se um delegado, um policial falar para ti 24 horas, tu chama a corregedoria. Gente, não existe 24 horas para ninguém. Sumiu, eles têm que ir atrás. Ponto. Luana, o que você achou? Conta, como é que foi? Você avisou a polícia e daí? Olha, sobre as investigações do caso da Lara, enquanto estava em fase de inquérito, né? Enquanto estava em fase de inquérito, foi aberto o boletim de ocorrência no mesmo dia. A Lara desapareceu por volta das 12h47 a 1h da tarde, e foi aberto o boletim no mesmo dia. A delegacia abriu o boletim, acho que, se eu não me engano, por 2h20 da tarde já estava aberto o boletim de ocorrência. Houve algumas diligências já no mesmo dia, né, das viaturas ali no local, tudo. O delegado responsável pelo inquérito acabou sendo o doutor Rafael Dioro, que na época era da DIC de Jundiaí, que assumiu as investigações, né, e em relação ali a essa fase, eu como mãe, não como profissional, que eu não estou aqui para colocar classificação nenhuma, nenhum profissional ou número. Eu, como mãe, eu sinto que em muitas coisas as investigações falharam, sim, até mesmo a respeito da prisão de Wellington Galindo de Queiroz. O Wellington se evadiu do local após ele receber uma ligação do delegado, convidando ele a ir até a delegacia prestar esclarecimentos do dia dos fatos, porque o carro já estava na mídia, ali já mostrando na mídia, e ali já tinham chegado, a polícia já tinha chegado até ele. Eu não sabia, mas a polícia sabia. Então, acredito que tenha falhado muito as investigações nas questões. A Lara foi encontrada com um chinelinho só no pé, no meio do mato. A perícia não levou aquele chinelo para periciar, não foi levado. O chinelo, após 3 anos antes do julgamento, que foi no dia 12 de maio, eu tive acesso a todo o processo, eu lia e eu relia o processo para poder estar realmente por dentro das coisas que iriam acontecer ali dentro daquele tribunal, e eu tive acesso a todas as fotos da minha filha sem vida no local onde o corpinho dela foi encontrado, sem vida no IML, né? E eu posso dizer que, pelo tamanho da crueldade que fizeram com a minha filha, tanto que a machucaram, tanto que ela deve ter sofrido, né? Foi muito falha a investigação, muito falha. Como se afirmar qualquer laudo, né? Tanto que o laudo, para saber se houve abuso ou não, o que está escrito no laudo é inconclusivo. O legista afirma que não tem como afirmar se sim ou se não, devido à decomposição do corpinho dela. Então, aquele corpo foi levado no dia 19 de março de 2022, ficou em cima de uma mesa. Pode parecer pesado para quem está ouvindo isso, mas eu acho necessário falar para as pessoas, porque tem pessoas que ainda conseguem julgar a dor de uma mãe, a dor de um familiar, que encontra um filho nessas condições, um filho que você ama, que você cuidou, que você zelou. Você vê que já estava em estado de decomposição avançado lá no encontro do corpo. O corpo foi levado para o IML, foi periciado somente no outro dia, não foi colocado numa geladeira, não foi colocado numa pedra, como os outros falam, refrigerada, ficou em cima de uma mesa de inox de lá dos MLs. Então, realmente era impossível fazer um velório de caixão aberto, porque já não existia praticamente mais nada do rosto da minha filha. Algo assim que, como mãe, para falar, é algo que dói, que te corrói, que te machuca. E aí você, para concluir sobre as investigações, você pensa, poxa, era uma criança indefesa. E por que as pessoas que se propõem a fazer as coisas não faz da forma que tem que ser feito, só fazer o seu trabalho, só isso? Eu acho que foi muito falha, assim, as investigações. Dói ouvir também, dói muito ouvir, né? Mexe muito com a gente, é pesado, é bem
bem complicado. Luana, ai, já começo. Você acha que teve justiça? Olha, em primeiro lugar, né, essa palavra justiça, ela é algo que eu aprendi a conviver com ela nesses 3 anos de luta, conviver querendo a justiça, né, por justiça, pela Lara. Mas justo seria mesmo se a Lara estivesse aqui contando como que ela sobreviveu, que ela não passou, isso seria justo. E em relação ao julgamento, à penalidade que o assassino pegou 19 anos, alguns meses e alguns dias, muita injustiça, muita injustiça. Então, significa que se ele foi condenado a 19 anos, 10 meses e 8 dias, se eu não me engano, em torno de 6, 7, 8 anos, no máximo, ele já tem direito ao regime semiaberto, e nós sabemos como que funciona o nosso país hoje. Nem todos os estados, os órgãos têm capacidade de colocar esses homens para fazer um serviço de dia e voltar à noite. E você acha que uma pessoa que foi pego por assassinar uma criança de 12 anos, né, essa pessoa tem uma vida regressa no crime. Ele foi regredindo no crime, ele foi preso por assalto, ele foi preso por tráfico, ele foi preso quando era menor de idade, investigado por crimes de abusos sexuais. Então ele foi escalando, né? Ele foi escalando. E antes de matar a Lara, ele estava foragido no estado do Pernambuco. Então, desde já, começa aí a injustiça, já começa daí a injustiça. Partindo do princípio que ele era um homem procurado da justiça, lá no estado do Pernambuco. Ele não era para estar às soltas em São Paulo, como diz ele que ele trabalhava vendendo bugiganga em mercados, ele não era para estar solto se ele era um foragido da justiça. Ou seja, o estado de Pernambuco também negligenciou a vida da minha filha, porque se ele estivesse preso cumprindo o que ele fez lá em Pernambuco, ele não estaria em São Paulo em liberdade para matar a minha filha. Segundo, né, que não houve justiça, né, porque quando se fala de justiça, é algo que tem que ser justo, né? Enquanto a minha filha, eu já exumei os ossinhos da minha filha, eu passei por todos os períodos que uma mãe poderia imaginar e não imaginar com o filho. Eu vi minha filha nascer, cuidei, zelei, amamentei, trabalhei, cheguei tempo de praticamente passar fome para não deixar minhas filhas deixar de comer, eu e meu esposo trabalhando para a gente poder comprar um terreno, para poder fazer uma casinha simples, no meio de um lugar simples, mas era a vida que elas tinham com dignidade, viviam com dignidade as minhas filhas. E a Lara foi injustiçada desde o primeiro instante até hoje, e eu não vou sentir justiça nunca, porque, primeiro, que 6, 7 anos não vale, nenhuma vida vale 6, 7 anos dentro de um presídio. Segundo, que além de estar preso, né, com todos os direitos, ele tem direito à visita íntima, ele tem direito a visita da mãe dele, ele tem direito da visita da família dele, ele tem direito de saidinha, porque ele cometeu o crime em 2022, não estava em vigor ainda a lei que rege hoje a questão das saidinhas. E a Lara? E a mãe da Lara? E a família da Lara, nós temos que direito? Eu tive que passar por todos esses processos. Completou 3 anos da morte da minha filha. Quando ela foi enterrada, eu não tinha condições financeiras para enterrar em um jazigo particular, foi enterrado em um espaço da prefeitura. Completou 3 anos, nós compramos um espaço em outro cemitério, e eu saí de dentro do cemitério com uma caixa com os ossos da minha filha na mão. Eu carreguei a minha filha bebê nos braços, a minha filha tinha acabado de completar 12 anos, aonde eu estava, ela estava, segurando nas minhas mãos, feliz, uma menina linda, justa, que por mais que não tinha muitas condições, muitas das vezes falava para mim, mãe, a gente tem que ajudar as pessoas, tem que ser assim, tem que ser assim. E no final, terminou em uma caixa com os ossinhos dela dentro. E naqueles ossinhos você vê o tamanho da injustiça, o tamanho da maldade, o tamanho dos buracos no crânio da minha filha.
das marteladas que ela levou. Então, eu esperava como mãe, não como sociedade, porque a gente sabe que as coisas é muito injusta, mas como mãe, eu esperava no mínimo, os 30 anos. Primeiro, porque ele não é uma pessoa sociável, não é uma pessoa sociável. Vai voltar para as ruas e ele vai fazer o quê? Ele vai virar o quê? Pastor, ele vai virar padre, ele vai virar o quê? Né? Ele vai fazer o que de bem para a sociedade? O que ele tem de bom para acrescentar no meio da sociedade? Uma pessoa que tirou a vida de uma criança de 12 anos vai acrescentar alguma coisa boa na sociedade? É justo falar que daqui 7 anos ele tem que estar no meio da rua, novamente trabalhando, usando documento falso, pegando quem no meio da rua? Então, para mim, não houve justiça e não vai haver justiça. Luana, ele então era um criminoso contumaz, que foi aumentando a perversidade dele até chegar na Lara, e isso desde menor de idade, porque menor de idade ele respondeu por abuso infantil. A justiça brasileira foi uma mãe para ele? É uma mãe para os criminosos? Olha, eu vou falar algo aqui, né? Eu sou mãe, eu respeito todas as mães, né? Hoje eu tenho a minha rede de apoio, que apoio muitas outras mães em situações parecidas com a minha, ou até um pouco diferente, mas em casos de crimes, fatos consumados contra a vida dos seus filhos. Mas a justiça do nosso país, nós falamos assim, a justiça, né? Mas um sistema inteiro, né? O sistema brasileiro, né? De justiça, ele é realmente uma mãe para quem comete crimes. Primeiro que você vê aí, fala que a pena ele foi condenado a 19 anos. Por que falar que foi condenado a 19 anos, sendo que já tem ali dentro da lei as coisas que vão beneficiar ele, que vai derrubar, tem boa conduta, porque leu o livro, porque estudou, porque trabalhou, trabalha 3 dias, diminui um dia da pena, sendo que aqui, quando estava aqui, né, às soltas, estava matando, entendeu? Então, realmente, a justiça, o conjunto todo hoje, né, as leis que são muito brandas em relação a crimes hediondos, principalmente crimes contra mulheres e crianças, que deveria sim ter uma mudança, mas uma mudança drástica, drástica, a ponto de, no mínimo, para mim, seria justo, um pouco justo, no mínimo, foi condenada a 19 anos, passar 19 anos lá dentro do presídio, fechado, sem direito a saidinha, sem direito a nada, porque minha filha, eu não tenho uma data marcada para mim esperar minha filha voltar. As mães de vítimas, os pais de vítimas, não tem data marcada para esperar os seus filhos voltarem para casa. Então, a justiça brasileira, ela é sim uma mãe para os acusados, para quem comete os crimes. A justiça brasileira só tem o peso quando é em relação à vítima ou à família da vítima, porque isso é a mesma coisa de dizer na sua cara: olha, você lutou por 2 anos, eu fiz um serviço para a sociedade por 2 anos, a minha filha não iria voltar mais. 2 anos eu gritei, eu esperneei e eu mostrei a cara dele para que colocassem um assassino de uma criança atrás das grades, sendo que até o sistema de, nossa, ele está foragido, matou uma criança, não é unificado. Não é unificado. Se a pessoa cometeu o crime no estado de São Paulo, aí a gente, como mãe, como familiar de vítima, você fica imaginando assim: poxa, todas as delegacias, todos os estados vão ter conhecimento da foto desse indivíduo, que ele está foragido, que ele matou uma criança, mas não, não é unificado. O sistema deixa que ele fica foragido, procurado, somente no estado de São Paulo. Eu tive que lutar também para isso, para colocar ele como um foragido a nível nacional, e depois, no finalzinho, chegou até a nível internacional, porque ele entrou no hall da Interpol. Mas isso com muita luta, porque se a mãe tem muitas mães que não têm força de levantar, de falar assim: olha, meu filho morreu, minha filha morreu, eu vou lutar, que infelizmente se deixa tomar pela dor. Eu consegui tudo isso porque eu tive que deixar a dor de lado, tanto que eu não vivi o luto, os 2 anos eu não vivi o luto. Eu comecei a viver o luto agora após o julgamento e, assim, ainda bem devagar ainda para processar que a minha filha realmente não volta mais, mas ele, daqui 7 anos, pode estar tranquilamente
andando no mercado, encontrando com você no mercado, encontrando com um filho seu na esquina da escola. Então, a justiça é uma mãe, sim, para eles. Só quero repetir o nome dele aqui, que logo, logo nós estaremos frente a frente com ele. Inclusive, amanhã ele pode estar trabalhando na sua casa, colocando o seu piso do lado dos teus filhos, tá? O nome dele é Wellington Galindo de Queiroz, tá? Ele foi condenado agora, em maio de 2025, a 19 anos, 9 meses e 18 dias de prisão, levando em consideração que, por bom comportamento, ele vai sair antes, ele tem saidinha, ele tem um monte de benefícios, então prestem atenção, decorem o nome. Luana, tu disse que as pessoas foram injustas contigo, te trataram com palavras ruins, foram ruins com você. Eu falo, quando me chamam de louca, porque sou mãe atípica, aí eu tenho que lutar aqui pelos meus meninos. Quando tu é louca, isso para mim é o maior elogio, porque mostra que eu sou louca mesmo, que eu estou indo atrás do direito e do interesse dos meus filhos. Então, sejamos sempre mães loucas. E aí eu te pergunto, Luana, pode falar. É só um adendo que eu queria fazer, uma questão sobre ser uma mãe louca, né? Desde o início, quando o crime começou a ser noticiado, porque a televisão, ela passa para a sociedade, ela comunica ali um crime, eles não têm obrigação de comunicar uma vida inteira, né? A Lara viveu 12 anos e 3 dias para ela chegar a ser sequestrada e morta, né? Então, a televisão, eles reportam uma notícia de um crime, e aí a sociedade trabalha como juízes também, né? Na sociedade tem juízes que nunca estudou, nunca trabalhou como juiz, não é um policial, não é um investigador, mas julga a mãe, aponta a mãe, o pai, o filho, a tia, o tio, todo mundo é culpado quando se passa, se reporta ali as primeiras matérias ali, as pessoas não te conhecem, não sabem quem é você, o que você teve que lutar para você ter o seu filho, para você manter o seu filho ali vivo, e aí as pessoas começam a fazer julgamentos, tanto que, assim, eu como uma mãe que busquei por justiça, de início, os primeiros dias depois do encontro do corpo da minha filha, do enterro da minha filha, o encontro com as reportagens foi na frente de uma delegacia, que eu entrei na delegacia 2h30 da tarde, no dia 23, 24, no dia 24 de março, enterrei minha filha no dia 20 de março, no dia 24 de março, eu saí da delegacia, entrei na delegacia 2h30, 2h40 da tarde, saí da delegacia, ia dar 10 horas da noite. Em frente à delegacia, aquele tumulto de reportagem, aquele monte de repórter ali em cima de mim. Ai, o que eles queriam com você? O que aconteceu? O que descobriu? Por que você veio para cá? Aí começaram os juízes da internet. Olha a cara dessa mãe, essa mãe tá cara de estranha, essa mãe pode ter envolvimento, essa mãe pode ter isso que dá a colocar vagabundo dentro de casa, sendo que eu nunca tinha visto dejeto na minha vida, nunca tinha visto dejeto na minha vida. Eu sou casada há 20 e caiu um monte de bolinha no chão com meu marido, estou com meu esposo de uma vida inteira. Então, foram aqueles julgamentos, enquanto eu lutava, as minhas redes sociais serviram muito para isso, para que as pessoas conhecessem realmente quem era a Lara e quem era a mãe da Lara que estava ali buscando justiça, que eu não era uma mãe desocupada, como algumas mensagens. Eu cheguei a abrir 6 boletins de ocorrência por crime virtual. 6 boletins de ocorrência porque pessoas me ameaçavam de morte, tem que morrer igual a filha, porque deixou a filha sozinha, ou seja, já começa a injustiça na sociedade, desde a própria sociedade mesmo, a sociedade civil, que não sabe de 1/3 da história antes da perda e muito menos depois da perda, porque quando você perde um filho para a violência, você deixa a sua vida inteira despedaçada. Tem 3 anos e 5 meses, até hoje eu não consegui refazer ainda minha vida por completo, e acredito que pelo resto dos meus dias não vou refazer. Então, algo que eu acho e devo falar que é muito importante para quem estiver nos assistindo, estiver nos ouvindo, quando você ver uma matéria de uma criança, infelizmente, foi morta aqui hoje. Eu sou a Luana, mãe da Lara, mas hoje eu sou a Luana que tem uma rede de apoio chamada Lara Maria por Todos em Apoio, justamente por isso, porque quando foi na minha vez, eu não tive nenhum amparo. Eu só tive, muitas das vezes, muito julgamento, muito aponte.
O que não me deixou cair naqueles momentos ali, na depressão, que hoje eu acompanho mães depressivas justamente por causa desses julgamentos, além de perder um filho para a violência da forma mais brutal possível, ainda é julgada e condenada pela sociedade. Isso com palavras de baixo escalão, palavras ofensivas, palavras agressivas. Então, deixando bem claro para todos que nos vamos assistir aqui agora, quando você souber do caso de alguém, uma criança, nós estamos aqui todos para isso, para ver que os direitos das crianças sejam garantidos, mas vocês precisam saber o que de fato aconteceu naquele caso, quem realmente está sendo julgado, está sendo procurado, quem realmente cometeu o crime, por que cometeu o crime, e não sair fazendo julgamentos à torta e à direita, assim, às vezes, nem pensar que uma palavra que você pode estar escrevendo na internet pode fazer uma mãe que já está morta em vida, pode fazer ela tentar tirar sua vida, como muitas das vezes eu por telefone, com mães, apoiando uma mãe que, infelizmente, quem matou a filha dela foi o próprio pai, enterrou dentro de casa, é o caso de Giovana, né, de Jacareí, acompanha essa mãe até hoje. Por 3 vezes a Ana tentou tirar a vida dela justamente por isso, já não tinha filha, foi um infeliz do pai não, né, do genitor que tirou a vida da menina, ficou 22 dias a menina enterrada no quintal e as pessoas julgando essa mãe, como que a mãe tinha saído para trabalhar e deixado a filha com o pai? Gente, se uma mulher não pode trabalhar, deixar com o pai, realmente nós não podemos hoje deixar com ninguém. Do lado de fora tá em perigo, dentro de casa está em perigo, na escola está em perigo, na igreja está em perigo, em todos os lugares nós estamos em perigo. Então, procurem saber as histórias e pensem e repensem antes de escrever um comentário ou de falar algo de uma mãe que perdeu um filho para a violência. Tu é muito educada, Luana. A verdade é uma só. Pô, cuida da tua vida. As pessoas, elas julgam porque elas são muito infelizes, elas têm um inferno interior, um vazio interior, elas não são amadas, elas não têm uma vida estruturada, elas são pessoas amargas, pessoas vis, pessoas, sabe, desgraçadas, e aí elas querem despejar esse ódio em cima de quem já está sofrendo, porque elas não bastam sofrer sozinha. E eu vou falar uma coisa para vocês, eu vi esses julgamentos, no caso com a ela, da Carol Pasquim. Tô vendo agora com a Pete, no caso da Nicole, né? Com a Priscila, a gente chama ela de Pete, no caso da Nicole. Vi contigo também, vi com outras mães. E eu vou falar uma coisa para vocês. Eu era uma pessoa que eu julgava muito mãe de autista. Sempre julguei. Sabe o que Deus fez? Meu filho é autista nível 3, não verbal, sem desfraude. E eu aprendi, meus amigos, que quando a gente julga, Deus fala, tá julgando muito é porque sabe o que vai fazer. E aí coloca na tua vida. Ninguém vem escrito na testa, sou assassino, sou narcisista, sou abusador, sou estuprador. Ninguém. Então, segura um pouquinho o ímpeto de julgar as pessoas, cuida da droga da tua vida, vai ganhar melhor, vai melhorar esse corpo, vai estudar, vai ficar mais inteligente. Parem de julgar as pessoas, que o pior, né, Luana? Já estão sofrendo a pior dor que ninguém quer sentir. Aí vem um animal e faz um negócio dele. Não, tem que ser muito desgraçado para fazer isso com uma pessoa. Tem que ser desgraçado. Sinto muito. Luana, te pergunto, os direitos humanos te ajudaram, minha amiga? Então, né? Agora, outra questão que não só para mim, mas se você perguntar para muitas e muitas famílias de vítimas que hoje eu acompanho, né, a respeito dos direitos humanos. Primeiro, que a maioria das vítimas, aliás, dos familiares de vítimas, nem sabe qual que é a verdadeira funcionalidade dos direitos humanos. Para que ele atua, como ele atua, enfim. Os direitos humanos, ele basicamente, diz que é para proteger, eu até escrevi aqui, ó, proteger a dignidade, a liberdade e a vida de todas as pessoas, sem distinção. Eles garantem todos tenham acesso a direitos básicos, como direito à vida, liberdade, igualdade, educação, segurança, respeito. No que tange às vítimas, já perdeu todo o seu direito humano, né, ali já no início. Ela perdeu todo o seu direito quando resolveram pegar a minha filha, levar para o meio de um mato, arrancar a vida dela a marteladas,
já arrancaram todos os direitos dela ali, né? Então, para que os direitos humanos atuam? Eles atuam para todos os seres humanos, independente de idade, raça, religião, classe social, gênero, qualquer outra diferença. Isso significa que ele protege tanto as vítimas, agora vamos para uma parte teórica. Teoricamente, ele protege tanto as vítimas quanto os acusados. Teoricamente, eu falo por quê? Se aqui diz que os direitos humanos, ele é para todos, independente da sua classe social, da sua raça, da sua cor, da sua religião, já perdeu minha filha perdeu todos os direitos ali. Ela perdeu o direito à vida. Ponto. Então, ela perdeu o direito à vida. Quem que é os direitos humanos? Ele é um órgão, ele é uma instituição. Aqui eu vou explicar para vocês rapidinho. Os direitos humanos são princípios universais, mas que atuam na defesa como órgãos públicos internacionais e organizações sociais. Eles fiscalizam abusos, cobram justiça e promovem a igualdade. Tá. Lá na teoria está escrito que os direitos humanos ele atua para a vítima e para os acusados. Vamos lá. A vítima ela perdeu o direito humano dela a partir do momento que foi arrancada a vida dela. Ela perdeu seu direito. Não tem mais direito a nada. Nem direito a uma necropsia digna, a um cuidado com o corpo, né, em si digno, porque muitos necrotérios, o que aconteceu com a minha filha, acontece em muitos necrotérios, de a pessoa perder a vida, ser encontrado e levado no necrotério, a pessoa trabalha ali naquele ambiente, muitas das vezes prefere fazer na parte da manhã, porque não vai ficar à noite periciando um corpo, e eu estou falando isso porque eu acompanho famílias de vítimas e sei de histórias de necrotérios também, né, de abuso, isso é um abuso com a vida. Já tirou o direito da vida, tirar o direito de ter os seus direitos ali garantidos. Então, vamos lá. O que os direitos humanos, ele não é um órgão, ele atua junto com outras organizações, que são essas. Os direitos humanos não é um órgão em si só, mas sim um conjunto de princípios e normas. Eles são representados por órgãos governamentais e organizações da sociedade civil, que atuam nos direitos fundamentais, que são exemplos no Brasil. Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, que é nível federal. Defensorias públicas, Comissão de Direitos Humanos nas câmaras e assembleias, conselhos tutelares, no caso de criança e adolescente. Então, vamos lá. Como que eu vou falar para as pessoas que os direitos humanos, ele me alcançou? Primeiro que a gente tem a certeza, né? A sua filha não vai voltar mais. O cara que tirou a vida da sua filha no dia que você recebe a intimação, papel, a gente recebe o papel, vai ter o julgamento no dia 12 de maio de 2025, a partir das 9h30 da manhã, no Fórum de Campo Limpo Paulista, julgamento réu, Wellington Galindo de Queiroz, 45 anos. Embaixo, abre adendo, embaixo. Solicito que venha viaturas com apoio para o que o preso não sofra nenhuma lesão, ou seja, forças táticas para proteger o réu, solicito a alimentação do réu. Quando você recebe um papel como mãe de vítima que vai acontecer um julgamento, você não tem nenhum direito a esse tipo de coisa. Você chega ali sozinha, sozinha eu digo assim, vai você, a cara, a coragem, sua família, seus amigos, aqueles que te apoiam, porque não tem nenhuma viatura ou nenhum policial para te proteger naquele momento. Como mãe de vítima, zero. A sua alimentação, você pode cair duro dentro ali do julgamento, você vai cair duro, você vai desmaiar. O que me ofereceram dentro do julgamento foi isso aqui, ó, uma garrafinha de água, ponto. Então, partindo do princípio que todos esses órgãos deveriam, né, estar ali trabalhando em conjunto para que haja os direitos humanos. Foi tirado todo o direito da humanidade da minha filha e retirado diversos direitos meu como familiar, como mãe de vítima. Porque se a única coisa que aconteceu
dentro desse percurso foi a atuação da Defensoria Pública. A única coisa. E aí o que acontece? Muitas mães e muitos pais ficam se perguntando, poxa, eu tô aqui em casa, meu filho foi morto, minha filha foi morta, eu preciso saber de novidades. Você chega na delegacia, você pergunta assim, você fala assim, eu queria conversar com o delegado, doutor, eu queria que o senhor me atualizasse, como estão as coisas. Se você não ficar ali insistindo, batendo em cima, ele não vai te contar. Porque foi o que aconteceu no caso da minha filha. Primeiro, a televisão tinha acesso às coisas, a reportagem tinha acesso às coisas, depois eu vinha ter acesso pela televisão, não pela própria delegacia ali, pela própria pessoa que estava conduzindo as investigações. Então, no que tange no direito, né, teórico, né, no papel, bonitinho, legal, ele é em favor da vítima, é em favor do réu. Não, 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 não. Não é assim que funciona, não. Na vida real, não é assim que funciona, não. Porque eu, por 2 anos, eu tive que lutar, gritar, espernear, ficava dura, parecia que tinha um infarto, um troço. Não tem nenhuma rede de apoio para familiar para cuidar da questão psicológica, ninguém se preocupa com a questão financeira da vítima, porque você perdeu um filho, tem gente que fala assim, nossa, perdeu um filho, vai trabalhar para desviar a cabeça, vai trabalhar, vai ficar lembrando da sua filha morta no meio de um mato, pior do que um cachorro, pior que um bicho jogado no meio do mato, vai trabalhar, trabalha normal. Você teve acesso a todas as fotos da sua filha lá no IML, parecendo que era, assim, que não era nem humano aquilo ali, mas você tem que trabalhar, você tem que estar no meio da sociedade. Por quê? Não existe aqui, né, os direitos humanos diz que ele tem que trabalhar em conjunto com os órgãos. Eu quero que me apresente um órgão que se preocupa com o familiar de vítima, pelo menos para cuidar da saúde mental, pelo menos para cuidar da saúde mental desse familiar de vítima. Então, os direitos humanos não é uma organização que atua sozinha, é a sociedade englobada ali inteira, né? Então, no que tange, no caso da Lara, por que os direitos humanos não atuaram? Porque já tinha uma investigação, vou usar uma palavra que vai ficar até pesado, né, mas vou usar, uma investigação mal feita? Sim, uma investigação mal feita. Por quê? Haviam 3 pessoas que pegaram a minha filha, só se descobriu uma pessoa, um homem foi preso, um homem foi condenado, um homem foi julgado, ponto. Aí já não teve justiça. Cadê a justiça desde o princípio da investigação? Quem são esses outros 2 homens? Aonde eles estão? Esse pessoal que trabalha no conjunto dos direitos humanos, quem me garante que eu posso ficar na minha própria casa, onde meu esposo trabalhou, ralou para viver com as nossas filhas ali? Quem garante que eu ficando ali, esses outros 2 homens que eu não sei quem são, vão ir até lá uma hora, entrar, querer me matar porque eu coloquei um dejeto atrás das grades, porque foi através da minha voz, através da minha luta, que aquele dejeto foi parar atrás das grades. Então, esse seria o papel dos direitos humanos. Se juntar com os órgãos e fazer ali com que aquela família a família da vítima fosse assistida, porque a vítima já perdeu o direito desde o momento que cometeram o crime contra a vida dela. Algo que eu quero falar aqui muito importante, né? Muito importante, sobre os conselhos tutelares. Só um minutinho, tomar uma aguinha aqui. Boa, conselho tutelar, porque eu sou crítica do conselho tutelar, até falar chega. Vamos falar sobre conselhos tutelares, né? O conselho tutelar, ele é uma das partes dos órgãos dos direitos humanos. O conselho tutelar é uma das partes ali da sociedade que faz parte dos direitos humanos. Por quê? Ele tem que garantir a criança e o adolescente todos os seus direitos. Vamos lá, falar do direito da Lara, entre conselho tutelar e o caso da minha filha. Eu vou usar como exemplo o caso da minha filha. Quando uma criança desapareceu, foi reportado à delegacia próxima, foi aberto um boletim de ocorrência, e aquela criança está desaparecida. É obrigação dos conselheiros tutelar da região e até a delegacia pegar lá aquele boletim de ocorrência e falar assim, quem é essa criança aqui mesmo? Ah, essa criança é a Lara, ela tem 12 anos, ela sumiu tal hora, vamos junto com a polícia. Nós temos que encontrar essa criança. Porque se tem direito à vida, direito à educação, direito a sair, a estudar,
desculpa, só tem todos esses direitos, a partir do momento que cadê o conselho tutelar? Eu não vi o conselho tutelar em nenhum momento. Minha filha desapareceu, minha filha foi procurada por toda a população, ali se comoveram, a polícia também fez o seu trabalho nos dias do sumiço, mas e o conselho tutelar? E o conselho tutelar? Não apareceu. Não apareceu enquanto estava desaparecida, não apareceu quando foi um corpo encontrado, não apareceu quando estava um assassino às soltas, que poderia pegar outras crianças ali na mesma região ali, se ele quisesse, porque da mesma forma que ele estava lá na divisa do Paraná e Paraguai, ele poderia voltar a qualquer momento no local onde ele cometeu o crime, pegar outra criança, fazer igual ou pior, porque o conselho tutelar da cidade nunca se importou. Outra coisa, né, dos conselheiros tutelar, que é a obrigação do conselho tutelar. A criança, muitas das vezes, é reportado um desaparecimento da criança e a criança aparece. Aí a gente, nossa, fica muito feliz. Eu compartilho, muitas mães me pedem, olha, minha filha está desaparecida, compartilha, encontra. Maravilha, legal, encontrou. Encontrou porque pessoas foram republicando, passando de uma para outra, de uma para outra. Eu quero que os conselhos tutelares, se eu tiver errada, os conselheiros tutelares, eu quero que eles me mostrem, né, na pasta deles, se eles têm uma pasta do lugar que eles atuam, de crianças que desaparecem, se eles foram atrás para saber se essa criança apareceu, como essa criança desapareceu, a criança ou o adolescente, como apareceu, com quem estava, quem que vai ser responsável por esse sumiço dessa criança, porque muitas das vezes meninas de 12, hoje, dia 12, 13, 14, 15, 16 anos, elas, desapareceu, a mãe entra em contato comigo desesperada, porque minha filha está sumida e não sei o quê. E aí a primeira coisa que eu falo, a senhora abriu o boletim de ocorrência? E como você falou no início, o boletim de ocorrência tem que ser aberto na hora, a pessoa chegou, reportou uma situação, olha, minha filha, ou meu filho, ou meu parente, ou meu vizinho está desaparecido, saiu da rotina, está desaparecido, eles são obrigados a abrir o boletim de ocorrência, sendo criança, adolescente, adulto, velho, independente da idade. Segundo, se é uma criança, realmente o Conselho Tutelar, ele tem esse papel, ele é um dos órgãos dos direitos humanos que também acaba falhando como direitos humanos, porque no dia do julgamento da minha filha, eu não vi nenhum representante dos direitos humanos ali para garantir os direitos dela que foi arrancado. Eu não vi. Se algum familiar de vítima puder entrar em contato comigo, tem a minha rede hoje, a Lara Maria, por todos em apoio. Nenhuma das famílias que eu acompanho, foram procuradas em casos de crianças ou adolescentes desaparecidos por conselheiros tutelares da sua cidade. Ou seja, se você está ali, tem uma função, você recebe, você ganha para isso, faça pelo menos isso. Não é isso que você recebe, para isso você recebe? Faça o teu papel. Qual que é o papel do conselho tutelar, gente? É ir atrás de denúncias. Muitas das vezes, tem pessoas que fazem denúncia 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 vezes de denúncia da mesma criança em situação de abuso, em situação de vulnerabilidade para conselho tutelar, e aí o conselho tutelar vem aparecer quando? Quando é reportada uma morte de uma criança. Eu estou falando isso pelo caso da Sofia, uma menina de 2 anos, que foi brutalmente assassinada pela própria mãe e o padrasto. Foi feito mais de 20 denúncias para o conselho tutelar que aquela criança estava em situação indigna para uma criança, não foram até lá, não vistoriaram nada direito, não viram nada direito, só foi para poder deixar ali anotado um papelzinho, ó, dia tal, a gente foi lá no endereço tal. Acabou que uma criança de 2 anos perdeu a sua vida e o conselho tutelar já tinha conhecimento, ó, há tempo que aquela criança estava sofrendo abuso. Outro caso muito conhecido no nosso país, que o próprio conselho tutelar falhou e falha, muitas das vezes falha, o caso do Boldrini lá, o menino de 11 anos lá, que eu esqueci o nome dele, o Bernardo. O Bernardo foi morto pela madrasta, com a ajuda do pai, e foi reportado para o Conselho Tutelar diversas denúncias. Bernardo chegou a ir até um tribunal do júri, implorar para que tirassem ele de dentro da casa do pai, e acabou com um menino de 11 anos morto. Ou seja, cadê o Conselho Tutelar?
Então, todos os direitos, infelizmente, para as vítimas, em primeiro lugar, e depois para os familiares de vítimas, acabam sendo violados, né? Experimenta botar o teu filho de 16 anos para bater uma laje, para ver se não aparece conselho tutelar. Experimenta botar teu filho de 15 anos para limpar uma casa, para ver se não aparece conselho tutelar. Eles falando aparecem... de direitos humanos e conselho tutelar, né, englobado, um caso que você comentou aí agora, que é um maior exemplo de revolta, né, que bate revolta na gente. Uma mãe perdeu uma filha, como a Pete, você comentou, a mãe da Nicole, né, de Hortolândia, que infelizmente a menina foi brutalmente assassinada, esquartejada, por 2 menores de idade. Aí, nesse momento, existe direitos humanos. Não pode falar o nome do menor, não pode falar o nome da menor, não pode postar a foto do rosto, não pode postar... aliás, e eles não cometeram crimes, né? Foram atos infracionais análogos a feminicídio. Não foi um feminicídio, não foi um crime, porque ele é menor de 18 anos, então o estatuto do ECA, né, aí sim, ele entra, ele age com todo rigor, que não pode. Se eu ou você publicar a foto deles aqui, essa mãe, né, em dor, em luta, em tristeza, e você é um lugar que ninguém quer entrar nessa dor de você encontrar só com todo respeito à mãe e com todo respeito à Nicole. Aqui na minha rede eu já ofereci apoio aqui para a família da Nicole, nós estamos abertos para isso, mas saber que foi alguém menor de idade, né, porque ele tem 17 e a menina 14 anos de idade, daqui 3 anos vai estar no meio da sociedade normalmente. É algo assim inimaginável para uma mãe ter que suportar. E isso é graças, né, às leis, que infelizmente não teve mudança, né? O ECA fez no último dia 35 anos de ECA. E não houve nenhuma mudança em relação à maioridade penal no nosso país. Já não cuida dos maiores, né, dos presídios em si, dessa questão, né, as saidinhas. Um exemplo, sai 5 mil presos, volta 3.800 presos. Mas quem que permitiu sair? Foi o Estado. Quem permitiu deixar sair? Foi o Estado. Agora, o menor de idade matou, esquartejou, mas ele não pode falar o nome dele, não pode pôr a foto dele. Daqui 3 anos, ele pode estar aí andando na rua e chamando a sua filha de bonitinha, de gatinha, para chamar ela, querer namorar com ela e fazer com outras vítimas. Então, é injusto em todos os sentidos, né? Muita injustiça. Luana, e a respeito do Congresso? Isso é uma pergunta que eu sempre faço. O silêncio do Congresso está matando os nossos filhos? Com toda certeza. Porque a gente, como familiar de vítima, a primeira impressão, a sensação que nós temos é que nós não somos vistos. Mas hoje, depois de 3 anos e pouco nessa luta aí, eu tenho certeza que sim, nós somos vistos, sim. Não tem ninguém invisível aqui. Não existe ninguém invisível. Da mesma forma que nós sabemos que eles existem, porque quem elege eles lá, né, o legislativo lá, somos nós, né, coloca eles lá dentro, deputados federais, deputados estaduais, eles sabem sim das nossas existências, eles sabem sim que os nossos filhos estão morrendo, mas eles sabem também que em algum momento, ou propriamente um deles, ou propriamente algum filho deles, pode cometer algum tipo de crime ou de um ato análogo a crime, e não tem mudança na lei. É uma lei arcaica que, na minha opinião, né, quem sou eu? Na minha opinião, é uma lei que debocha da sociedade, né? É um Congresso que passa por cima de todos aqueles que votaram neles, como se fosse um tapete para eles limpar o pé ali, porque eles veem a gente, sim, ninguém é invisível, mas não se faz nada justamente por isso, né? Porque como mudar uma lei, que lá na frente eu posso ser preso por essa lei mesmo, que eu mesmo sancionei, que eu mesmo coloquei aqui, que eu aceitei. Então, eles fingem não ver, sabem que o nosso país, a nossa bandeira, ela está verde, amarelo, azul,
e vermelha de sangue, sangue de inocente sendo derramado todos os dias. Liga a televisão de vocês e vejam a televisão de vocês. Todos os dias não vai ter um caso de ou feminicídio, ou uma criança que foi morta, ou uma mulher que foi morta, ou alguém que foi no meio da rua, estava vindo do trabalho, foi roubar o celular, perdeu a vida. Então, não é só no caso da minha filha, não é só o caso de uma criança, é em todos os casos. O Congresso finge não estar tendo, eles fingem não estar tendo. E a pergunta que dentro de mim não quer calar, não quer calar. O que mais precisa acontecer dentro desse país para que não chame de vergonhoso, vergonhoso, a ação daqueles que lembrando, ano que vem, eu não estou falando de política de partido A, B ou X, não sou de direita, não sou de esquerda, eu sou a favor da justiça. Então, o ano que vem nós vamos vai ser ano de eleição. Aí, no ano que vem, aqueles que estão lá fingindo que não me viu, que não me viu lá espernear, gritar, vai vir muitos deles me procurar, como já vieram enquanto eu estava na luta para que ele fosse preso, o assassino fosse preso. Aí você é visto. Na verdade, você só é lembrado quando eles precisam dos seus votos, mas visto, todos nós somos vistos. Todos nós estamos sendo assistidos. Eles sabem das mortes dos nossos filhos. Eles sabem que eles também ajudam a matar quando não muda a lei, quando não muda esse preconceito de que os culpados são os filhos da gente. A culpada é a mulher, a culpada é a vítima, a culpada é a família da vítima. A culpada é uma sociedade inteira que está falhando inteiramente, inteiramente. São pais, são mães, são, sim, os deputados federais, são os estaduais, o Congresso. Para mim, eu me sinto envergonhada porque hoje eu sou uma rede de apoio e eu percebo cada dia mais quanto a maldade, a malignidade está aumentando no coração das pessoas e partindo do princípio de que, fingindo que não está vendo o que está acontecendo, porque não tem como, o nosso país, a nossa bandeira já está sangrando todos os dias e não tem como eles não verem. Então, acho que, sim, eles são, sim, também responsáveis pela morte dos nossos filhos. Eles só vão mudar quando o filho de um deles acontecer isso, com o neto, com o filho, com filha, porque a impressão que eu tenho, Luana, de quem está de fora, é que criança nesse país virou lixo, virou objeto, joga para um lado, joga para o outro, que se dane, matou, faz outro, virou nada dentro desse país. Infelizmente. Então, isso só vai mudar quando for filho de algum neto, de algum figurão. Aí sim eles vão agir. Inclusive, Luana, eu queria saber o que você falaria se você ficasse frente a frente com o Congresso todo. Todos os deputados e senadores sentam na tua frente, tu tá de pé. O que tu falaria na cara deles? Eu diria para eles assim que, em primeiro lugar, né, que eu me apresentaria, que eu sou a Luana, a mãe da Lara, que criou a Lara por 12 anos e 3 dias, trabalhando muito, ralando muito. Eu sou a Luana que buscou dar voz para alguém que foi sufocado, não só pelos assassinos, mas por eles também. Que todos eles são responsáveis também por essas vozes silenciadas. Eu sou uma voz no meio deles para incomodar, para dizer que eu não aceito que vidas vão se indo e a gente fingir que está normal, como você mesmo disse, parece que para eles, né, é normal, né, o que está acontecendo com crianças, com mulheres e adolescentes desse país. Então, eu diria para eles, né, que eles são pagos, primeiramente, por nós, né, eles trabalham para nós e por nós, e realmente para que eles levantassem, eu ia convidar eles a levantar das cadeiras deles, colocar uma bota no pé, entrar dentro das periferias, ver o que as mães passam, o que os filhos passam para ralar, para poder ter uma vida digna, para não ter que dar trabalho para o Estado, para que eu não desse trabalho para o Estado. Nunca fui presa, nunca roubei, nunca trafiquei, nunca matei. Para que eu não viesse dar trabalho para o Estado, eu tive que ralar muito, e eles precisariam conhecer de verdade quem são essas mães, quem são esses filhos que estão se indo
pessoas que cheias de sonhos, cheias de ideais, que poderiam estar sendo o futuro do nosso país. Mas eu diria para eles que eles, junto com o silêncio deles, junto com a falta de empatia deles, estão sim matando todos os dias as vítimas junto com os criminosos e as famílias de vítimas que estão morrendo todos os dias, porque diante deles as nossas vozes são silenciadas. Então eu digo para eles que eu sou a voz que veio para incomodar, para dizer qual que é o papel deles na sociedade. E se ele recebe para isso, deveria estar fazendo isso, o que não acontece muitas das vezes, infelizmente, né? Luana, logo, logo, o Gilmar, eu perdi o nome dele aqui, é Gilmar, do assassino. Não, o Wellington Galindo de Queiroz. Wellington Galindo de Queiroz. Ele vai ter direito a saidinha, redução de pena por bom comportamento, visita dos pais e visita íntima de alguma doida que quiser ficar com ele, porque tem, tá? Isso tem, gente. Como é que você vê tudo isso? Inclusive audiência de custódia, como é que tu vê essa quantidade de direito para quem faz o que faz? É algo assim, meu Deus, ainda mais quando se trata de falar dos direitos dele, né? Porque, como eu disse, né, aí no meio da minha fala, os direitos da minha filha foram todos arrancados, né? Todos arrancados. Então, esse é mais um privilégio, mais favorecimento para dizer assim, né? Você acha que um homem com esse perfil de tirar a vida de uma criança da forma que tirou, debochado, ele debochou no meio do tribunal, que ele tava trabalhando, e que ele foi para lá, para a Ponte da Amizade, de início, para poder já se evadir para outro país, mas que ele foi muito bem acolhido lá, né, que ele arrumou um emprego, começou a trabalhar, né, e aí as pessoas deram acolhimento para ele lá também, e aí quando ele preso, é bem acolhido, tem direito à visita íntima, né? A visita íntima, eu até sei quem é que vai continuar fazendo as visitas íntimas para ele, né? A mesma que ajudou ele na fuga, a mesma que ajudou ele sabendo que ele pegou o carro dela, que foi carregado o corpo da minha filha dentro do carro dela, e saber que existe, né, esse tipo de ser que se chama. Eu não chamo de mulher, né? Eu não chamo de mulher, eu não chamo de mãe, eu não chamo de. Eu não consigo achar uma conotação para um tipo de ser desse, né? Enfim, para mim é revoltante, porque, como eu disse, o que eu tive de direito, né, como mãe, fora que já foi tirado todos os direitos dela, como mãe, o que eu tive de direito foi um caixão lacrado, depois um caixão aberto só com os ossos da minha filha, com o crânio todo estraçalhado, e depois o meu direito foi pegar uma caixa, colocar, ver colocando os ossos da minha filha ali como se fosse nada assim, dentro daquela caixa, e eu saí de dentro do cemitério assim, com os ossos da minha filha na mão, segurando os ossos da minha filha na mão, para levar para outro cemitério. Esse foi o direito. A visita do assassino, a mãe pode levar uma comida, pode levar um cobertor, leva roupa. Eu vou no cemitério, é gelado, é vazio, só tem ali a minha fala ali. É algo gelado, mas eu sei que são os restos mortais da minha filha que está ali, por uma pessoa que daqui a pouco vai estar aqui, ó, no meio da gente. Antes de vir, já tem todos esses direitos, né? Todos esses direitos. Agora eu quero perguntar para a sociedade: qual que é o direito de uma mãe de uma vítima? Qual que é o meu direito? Qual que é o direito das mães que eu acompanho? Qual que é o direito da gente? Aonde nós somos assistidas? Qual o benefício? Qual o benefício que você foi beneficiada, mãe, pai, que perdeu seus filhos? Qual foi o benefício mesmo que o governo ou o Estado te deu? Porque você perdeu um filho, porque você perdeu a sua vida, porque você. Isso que você nunca cometeu nenhum crime. O crime que você cometeu até hoje pode ter sido de levar até a eles essa situação que eu cheguei a ouvir, né, mas você, se fosse eu pegava esse homem e aí eu fazia isso, e eu torcia o pescoço, eu fazia aquilo. Não, se fosse você, não. Você não está no meu lugar. Ninguém está no lugar do outro, né? E nem queira estar, não precisa estar. Mas eu não posso
eu não podia triscar o dedo nele lá dentro. Se eu triscasse o dedo nele lá dentro, eu tenho certeza que eu saía de lá de dentro presa. Eu saía de lá de dentro presa. Agora, ele não, ele tem direito à saidinha. Agora, fala para mim, uma pessoa que estava foragido há 10 anos no estado de Pernambuco, a primeira saidinha que ele sair, ele vai voltar? Ele vai voltar para o sistema prisional? Ah, não, é assim, coisa que se você não tomar cuidado, você enlouquece, entendeu? E você tem que pensar que você tem outros filhos, que você tem um propósito, que a vida da sua filha foi arrancada de forma cruel, brutal, que ela perdeu todos os direitos, mas que você precisa continuar a dar voz para ela e dar voz para outras milhares de outras crianças que acabaram se indo, justamente por esses direitos, né? Direito de saidinha, a ler um livro, né? Que até ler um livro na cadeia é bom, é benefício do preso, né? Ler o livro, ele vai ter pena reduzida. Se ele trabalhar 3 dias, ele vai ter um dia da pena reduzida. Se ele estudar, ele vai ter a pena reduzida. Aqui na rua, ele matou, roubou, traficou, esquartejou. Aqui é o bichão. Lá dentro é o gatinho. Eu costumo dizer que dentro do presídio, todo bichão vira gatinho. Lá é sim, senhor, sim, senhora, é o bom comportamento, né? Aí entra o gatinho e sai o leão para matar de novo, né? É dessa forma, é revoltante. O Renato perguntou qual que é o direito da vítima. O direito da vítima é o seguinte: é calar a boca, ser ofendida, ter sua vida exposta pela mídia com lado. Eu sei tudo da Lara, eu não sei nada do Wellington Galindo de Queiroz. Tu que me contou que ele já foi condenado antes, que tem uma ficha criminal extensa. A mídia ela expõe a vítima num ponto que ela cria uma cortina de fumaça em cima do criminoso, como se eles quisessem proteger, como se quisessem esconder a vítima entre evidência. Então, a família da vítima é ofendida, tem que ficar quieta, tem que aguentar delegado grosseiro, má investigação, direitos humanos rindo da sua cara. Esse é o direito das vítimas, né? Não... Agora, direito do criminoso, aí tem um monte de coisa, né? Inclusive ter a sua identidade protegida. Luana, tem uma pergunta aqui na pauta que eu não te passei antes, para não te armar, mas eu vou fazer agora. Se tu não quiser responder, não tem problema nenhum. Quando você encontrar a Lara, o que você pretende falar ou fazer? Essa pergunta, ela é forte. Na verdade, depois que eu perdi a Lara, eu sonho todos os dias com esse reencontro, né? E eu falo para as pessoas próximas a mim que eu, aqui, né, desse plano aqui físico, aqui na Terra, aqui, eu não quero, não almejo mais nada, não tenho grandes sonhos de nada. Eu tenho, o meu grande sonho é poder reencontrar minha filha, abraçar minha filha, passar a mão no rosto dela, saber que tá tudo bem, e dizer para ela que, eu diria para ela que foram 12 anos que ela me ensinou tanto aqui, tanto, que se eu vivesse por mais 100 anos aqui, por mais 100 anos, seria através do legado que ela me deixou, o exemplo de força até no último instante de vida dela, que ela foi firme, ela foi forte, ela lutou para que não fizessem mal para ela, mas que infelizmente, né, infelizmente, ela não pôde lutar, mas eu diria para minha filha que agora vai ser para sempre. O para sempre existe, não é aqui. O para sempre existe, não é aqui. E eu creio que o dia que eu encontrar com ela, eu vou poder abraçá-la e toda essa dor, todo esse sofrimento, ela não vai nem saber mais, nem ela nem eu desse sofrimento, porque eu acredito que aonde a minha filha está é um lugar de paz, um lugar de descanso, porque se tem alguém que merece muito, muito, muito descanso é ela. Então, ela que me espere, porque quando eu voltar, a gente se encontrar, a gente vai aprontar muito junto ainda. Igual eu aprontava com ela aqui com as irmãs dela, e eu e as irmãs dela ainda vamos continuar nosso quarteto fantástico. Tem um card no Instagram que eu acho muito legal, acho bonito, não é que é legal, é bonito. As mães que perderam seus filhos, elas postam assim: quando eu morrer, me enterre de moletom e tênis, porque tem alguém me esperando para a gente brincar junto. É pesado. Bem isso mesmo.
Mas é bonito, mas é... Olha, já começou muito manteiga, mas é pesado. Luana, o que que você gostaria, qual o conselho que você dá aos pais que estão passando por isso neste momento? O conselho que eu dou é sempre em primeiro lugar, né? É buscar colocar a fé em exercício, colocar a sua, como que eu posso usar? A sua espiritualidade, independente da sua religião, né, em exercício, porque se não for Deus, se não for a fé, se não for você se fortalecer ali, se apegar, né, com Deus, você não vai conseguir nada, você não vai ir para lugar nenhum. E segundo conselho eu daria para familiares de vítima, que é muito, muito importante, muito cuidado com profissionais que dizem que são profissionais, né, que querem ajudar, que vão te ajudar. Às vezes, tem um ditado que diz, e é verdade, muita verdade, o barato às vezes sai caro, né, o barato às vezes sai caro. Então, você está passando por algo que é inadmissível para qualquer ser humano, para quem perdeu. Eu que perdi uma filha, não consigo mensurar, não faço menção da dor de outra mãe ou de outro pai, não se mede, mas o conselho é manter a sanidade mental, que é muito difícil, então cuida do seu espiritual, cuida do seu emocional, vá a médicos, psiquiatra, psicólogos, não tenha medo de dizer eu não estou suportando, eu não estou aguentando. E outra coisa que eu diria para os pais e mães que estão passando hoje por o que eu já passei, não dê ouvidos a ninguém, a não ser o seu coração. Se no seu coração você tiver vontade de chorar, você chora, você põe para fora. Se no seu coração você tiver vontade de fazer uma tatuagem com o seu filho, com o rosto do seu filho, faça. Se você tiver vontade de conversar, converse. Se você não quiser conversar, não converse. Quem sabe da sua dor, da sua luta e do seu luto é você. Luto pós-traumático não existe prazo. Luto nenhum já não existe prazo. Pós-traumático, muito menos. Ah, mas já passou 3 anos e você ainda fala tanto da Lara, você chora, você mostra as bonecas dela, mas é o meu tempo. E assim, não se importe com a opinião das pessoas que nunca te deram R$ 1 para sustentar os seus filhos, que nunca foram na sua casa, às vezes te visitar para ver se seu filho estava bem ou não, que agora quer colocar formas e limites no seu luto e na sua luta. Então, é esse meu conselho para os pais e mães de vítimas. Vivam a sua dor, vivam o seu luto do seu jeito. Não, luto pós-traumático não existe fórmula de viver. Ah, porque eu quero contar. Tem mãe que quer contar, tem mãe que não quer contar, tem mãe que quer ouvir outra mãe, mas também não quer falar da dor dela. Então, essa é a minha rede de apoio, né, com as famílias. O maior desafio da gente é manter isso, né? E assim, nós somos um grupo de mulheres que já são assistidas pela rede, e tem esse lado que assim é meio que confidencial, é um dos quesitos para estar no grupo de mães enlutadas da minha rede de apoio, é esse, a confiabilidade, que ali o que for falado ali dentro vai ficar ali dentro, porque infelizmente a sociedade quer colocar limites na sua dor e na sua luta. Não dê ouvidos, sejam prudentes, né? Sejam prudentes em relação. Perdeu um filho, é a coisa mais horrível do mundo, a pessoa arrancou a vida do seu filho, mas vai ter um dia que nós vamos passar, né? A nossa vida, o para sempre não é aqui, como eu falei. O para sempre não é aqui. Num grande dia, você vai ter que mostrar suas mãos. Nós vamos mostrar as nossas mãos. As minhas mãos estarão limpas, sem sangue de inocente, sem sangue de um assassino, sem sangue de um cruel. Então, pense além, que um dia você pode reencontrar o seu filho ou a sua filha, e você também vai prestar contas, né, do que tem nas suas mãos. Nas minhas mãos terá muita lágrima, muita dor, muito, muito sofrimento, porque vai ser pelo resto da vida, mas sangue, não carregue o sangue de um inocente e não carregue o sangue de um cruel, porque não vale a pena.
lembre-se sempre, mantenha a memória do seu filho ou da sua filha, todos os dias, viva dentro de você, lembre-se da voz, lembre-se do abraço, lembre-se do cheiro. Ah, mas eu não consigo olhar as fotos porque eu choro no seu tempo. Ah, mas eu não consegui tirar as coisas da minha filha, do meu filho daqui de dentro de casa ainda, já passou um tempo. É no seu tempo, não tem problema, está na sua casa. A partir do momento que você estiver cuidando da sua saúde mental, com um tratamento psicológico, psiquiátrico, que é muito importante. Poxa, mas Luana, onde eu moro aqui na minha região não tem, né? O SUS não fornece. É um direito seu. Busque por seus direitos, lutem por seus filhos. Filho não tem prazo. Filho está aqui, é filho. Filho foi morto, é filho. Filho está enterrado, é filho. Então, viva o que você tem que viver. Passe o que você tem que passar sem dar ouvidos a muitas pessoas que não vale a pena. Perfeito, Luana. Perfeito. Nossa, excelente. Luana, algo que você gostaria de falar, que eu não perguntei, que tu gostaria de pontuar, que não foi perguntado, falado? Na verdade, eu só gostaria de continuar a agradecer a todos que me acompanham nessa luta, nesses 3 anos e meio. Eu passei por muito sofrimento, sim, passo por muito sofrimento, mas eu encontrei com pessoas excepcionais, pessoas incríveis, que eu só tenho a agradecer. Eu não tenho como falar nomes aqui, porque eu ficaria aqui o resto da noite falando os nomes das pessoas boas que eu encontrei no meu caminho, a todas elas que eu converso com elas, que eu tenho contato, aqueles que me ajudam, estão me ajudando na rede, Lara Maria por Todos em Apoio, a apoiar, a abraçar outras famílias. A minha gratidão a todos que não deixam que a voz da Lara seja silenciada, junto com a minha voz, nós podemos continuar a dar vozes, né, a outras famílias e a outras vítimas, infelizmente. E o principal, mães, pais responsáveis, cuidado com os seus filhos nos dias de hoje, cuidado. Eu perdi a minha filha por 10 minutos que ela saiu de casa, pelo resto da minha vida. E não estou falando isso para que nenhuma mãe, nenhum pai se sintam culpados, porque com o tempo eu trabalhei isso em mim, que a mãe, o pai, a gente se sente muito responsável pelos nossos filhos, e trabalhar a culpa, né? A culpa não é sua. A sociedade tem um peso muito grande, né, nessa questão dessa pequena palavra, culpa, né? De quem é a culpa, né? Quem é culpado pelo seu filho ter morrido? Com toda certeza, a culpa não é sua, a culpa não é do seu filho. Existem culpados diretos e indiretos, como nós conversamos aqui, né? Que matam diretamente ou indiretamente, mas a culpa não é sua. E outra coisa, gente, de verdade, é essencial, essencial. Procurem a olhar para o filho do outro como se fosse o seu filho. Não sejam omissos. A omissão leva à morte. A omissão leva a abusos. E você tem que sentir na pele como ela mesma acabou de dizer, né, um deputado lá, será que ele vai querer mudar quando sentir na pele? A gente não precisa sentir a dor na gente para ter de empatia, compaixão com a vida do outro. E é só isso, só gratidão. E por aqui, Deus abençoe a todos. Luana, eu quero te agradecer imensamente. Tem uma coisa que eu sempre falo para o Beto, falo para a Angelina, falo para ela, vou falar para ti. Vocês são os meus alicerces. Todas as vezes que eu estou passando por alguma coisa, algum problema, eu lembro de vocês. Falo, imagina, olha o que eles aguentam, olha o que eles aguentaram e estão aí, estão lutando, estão sendo voz, estão sendo choro, estão sendo grito, estão sendo a representação. Isso que eu estou passando não é absolutamente nada. Então, vocês são a minha representatividade de força, de resiliência, de fé. Acima de tudo, fé. Eu conheci a fé de verdade quando eu gravei a primeira vez com o Beto, lá em 2021, 9 de agosto de 2021. Então, eu quero te agradecer imensamente por ser essa lição
É uma lição dolorosa, é uma lição que machuca, é uma lição que coloca a gente frente a frente com os nossos maiores medos. Como mãe, né? Eu sou mãe de 3, com o meu maior medo, me petrifica. Mas você é a representatividade da resiliência e da fé. Obrigada. E eu quero agradecer por isso. Só gratidão, gratidão. Pessoal, pode cortar, pode usar, ninguém aqui tem ciúmes de material audiovisual, pode baixar, pode repostar na íntegra, que eu não dou strike ninguém, só não tira do contexto. Marca a gente para a gente dar RT com muito prazer em vocês. Fiquem todos com Deus e até amanhã.